a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Olá, vamos dar continuidade ao complexo materno da mãe e sua filha. Mas hoje, vamos falar do que pode acontecer na relação entre mãe e filha. Quais as possibilidades quando esse complexo materno é negativo? Já sabe, né? Esse é um daqueles episódios que o tema promete. Chama a madrasta da Branca de Neve, da Cinderela, e vamos entender mais dessa relação e de como ela influencia na vida da filha. E o que a psicologia tem com isso? Falamos aí das madrastas porque elas são, né, nos contos de fada, é o arquétipo materno negativo, né? Uhum. E aí, gente, esse tema, o Jung escreveu, né, sobre esse relacionamento mãe e filha, lá no capítulo 4, que se chama Aspectos Psicológicos do Arquétipo Materno. Esse capítulo faz parte do volume 9, parte 1 da obra dele, tá? E aí, nesse texto, ele analisa o arquétipo da mãe e seus diferentes aspectos, né? Tanto positivos quanto negativos, porque, né, até por ser arquétipo, tem necessariamente, né, o lado da mãe boa e da madrasta. E ele vai pegar também, né, esses aspectos que têm sido associados à mãe através dos tempos. Então, ele vai trazer exemplos de mitologia, de literatura. É um texto bem interessante. E aí, por se tratar, né, de um arquétipo, essas imagens de mãe, você já sabe, né, já estão descolados aí no tema arquétipo. Eles estão presentes em todos nós. É como se estivesse aí no nosso sangue, né? Tá presente no nosso sangue. E claro, a gente vai projetar essas imagens, né, de mãe aí numa mulher real. No caso, a nossa mãe. Ou ainda, né, a pessoa com quem a gente teve ali a experiência materna. E aí aqui a gente tem o complexo materno, que tem base, né, nesse arquétipo materno. O núcleo do complexo é o arquétipo, a gente já viu sobre isso. Mas o complexo, ele vai ter ali tons particulares, né, que foram desenvolvidos a partir da relação com a nossa mãe. Nas palavras da Von Franz, o complexo materno é básico para os nossos sentimentos mais permanentes e intratáveis. Nesse sentido, a mãe é, como diz Jung, destino. Séria essa frase, né? A maneira como nos sentimos em relação à nossa vida corporal, a nossa autoconsideração, vejam só. As estruturas habituais de relacionamento que a gente tem, tudo isso, gente, é reflexo da nossa relação com a mãe. É isso aí. E no caso do complexo materno positivo, que a gente comentou no episódio passado, a relação com a mãe, que muitas vezes parece ser positiva, pode também desencadear algumas questões complicadas na vida da filha. Uma particularidade do complexo materno positivo é que a imagem negativa do materno vai ser projetada em outra coisa, que não seja a mãe, porque a mãe é boa. Por exemplo, a criança pode projetar isso na imagem da bruxa, então ela sonha com bruxa, entre outros exemplos, né, das consequências disso na vida da filha. Já no complexo materno negativo, que é o que a gente está comentando hoje, a relação com a mãe não é boa. Então, vamos ver algumas possibilidades de como isso pode refletir na filha com esse tipo de complexo. Olha como é sério, né? Ela vai criar uma resistência contra a mãe, porque a relação não é boa. O primeiro exemplo que a gente vai dar é o da defesa contra a mãe. Tudo menos a mãe. Eu quero ser o oposto da minha mãe. Nesse caso, a imagem da mãe é fonte de resistência e não de identificação. Ou seja, a filha quer ser o contrário do que a mãe é. A gente tinha comentado, né, no episódio passado que muitas vezes tem a identificação, né, da filha com essa mãe, que às vezes a filha até anula porque ela quer ser igual à mãe, né? Nesse caso é
pior, né? É o oposto disso. Parece que, né, mais tenso ainda o negócio, né? Ela quer ser tudo, como você disse, né? Ela quer ser tudo menos a mãe. Menos a mãe. Então, o problema nessa situação é que como a filha quer ser tudo menos a mãe, em geral ela não tem certeza do que ela quer ser, né? De qual é o destino dela. Os seus instintos se concentram tanto na defesa contra a mãe que ela não se dedica à construção da sua própria vida. E o complicado dessa situação é que ela vai criar uma defesa contra o feminino, contra ela mesma. Quando existe uma defesa contra o masculino, não me dou bem com meu pai. Então, ótimo, eu não quero nada que tenha a ver com o universo dele, eu nego o masculino. Tem problemas? Tem, mas é o oposto, é o diferente. Quando eu nego a mãe, no caso da filha, ela está negando o feminino, a essência dela. Mãe e filha são da mesma essência, né? Essência feminina. E aí eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de essência de funcionamento psicológico, de identificação. Então, como ela nega o feminino, ela não vai se encontrar. É o que a gente falou, ela não consegue imaginar o que ela vai ser. Porque ela sabe o que ela não vai ser, mas o que ela vai ser ela não consegue desenhar, se afastando da sua própria essência. Pois é. Se apesar de tudo isso, né, que a Dani comentou, ela se casar, o seu casamento vai servir apenas para livrar dessa mãe. Ou então o destino vem, coloca o marido com traços de caráter semelhantes ao da mãe. Destino zoeiro, né? Como dizem. Aquela frase clássica do Jung, né? Nada, Tudo que a gente desconhece, né? Que é inconsciente na gente, a gente vai encontrar e vai chamar isso de destino, né? Não é bem um destino, né? Essa mulher provavelmente buscou alguém parecido, né? E todos os processos e necessidades instintivas vão encontrar dificuldades inesperadas. Vou citar algumas aqui, pra gente ter uma noção. A sexualidade, que não funciona, os filhos não são bem-vindos, ou deveres maternos que lhe parecem insuportáveis, ou ainda as exigências da vida conjugal que são recebidas com irritação e impaciência. A resistência ou desinteresse a tudo que representa a família. O horror à gravidez, dificuldades para engravidar, hemorragias, vômitos durante a gravidez, parto prematuro. É claro, né, gente, que aqui são algumas possibilidades. Não quer dizer que uma pessoa que não quer ter filhos necessariamente tem um complexo materno negativo, assim como alguém que pode ter alguma dificuldade para engravidar, ou vômito, hemorragia, enfim, né? São casos e casos, tá? Quando a gente fala de psicologia, a gente não é determinista jamais, né? Do tipo, até porque, né, o exemplo aqui, o enjoo durante a gravidez, o vômito durante a gravidez, não quer dizer que todo mundo que tem, né, até porque... Já pensou? Todo mundo que enjoa tá rejeitando o filho? Não é né? assim. Tem a progesterona, o estrogênio aí que estão bombando aí durante a gravidez, que é absolutamente normal, né? Mas tudo isso que a Paty falou, né, são sinais. São sinais, né, que estão relacionados a esse complexo materno e negativo. É como quando a gente tem a febre, por exemplo, né? A febre é laringite? Não quer dizer que essa febre significa que você tem uma infecção de garganta. Pode ser, como a gente brincou, né? Pode ser dengue, pode ser covid, pode ser outra coisa, pode ser porque ficou muito tempo no sol. Você precisa olhar para todos os sinais para entender o que aquilo significa, tá? Então, nada é determinante. Sim. Bom, a partir dessa defesa contra a mãe, a gente verifica ocasionalmente o desenvolvimento espontâneo do aspecto racional dessa mulher, de uma relação com o universo do logos, que o Jung relaciona com a energia da consciência masculina. Aqui a gente também não está falando de sexualidade, tá? Nem de homem e mulher. Quando ele fala de consciência masculina, ele está falando, nos termos da filosofia chinesa, na energia Yang, né? Que representa o discernimento, a capacidade crítica, o insight. Então, essa mulher se desenvolve mais nesse universo, com a intenção de criar uma esfera que a mãe não participe, como se fosse uma coisa só dela. E que ali, naquele mundo racional, a mãe não a alcança. Porque aquilo não faz parte do mundo da mãe. Ela cria um universo próprio e que a mãe não pode entrar, né?
A mãe nem consegue. É. Porque o objetivo dela é quebrar o poder da mãe, através, nesse caso, da crítica intelectual, de uma cultura superior, que mostra para a mãe como ela é incapaz, como ela tem erros lógicos, como ela não tem informação suficiente sobre as coisas. Então, isso aqui você não opina porque você não entende. Perfeito. E aí ela cria uma bolha sem a mãe. Perfeito. E o complexo materno negativo, gente, como fenômeno aí patológico, esse tipo de mulher, ela acaba se tornando aí, digamos, né, uma companheira muitas vezes desagradável, porque vai ser aquela pessoa exigente, né, principalmente em relação ao homem. Uma vez que o seu impacto, né, é justamente rebelar-se contra o que tem em relação com o instintivo, né, com o inconsciente, com o natural, ou seja, com o universo feminino que está relacionado à mãe, né? E aí, ela vai ser inimiga de tudo que é obscuro, pouco claro, ambíguo, sutil, misterioso, né? Que é ligado à energia Yin, né? Como a Dani falou, pegando carona aí na filosofia chinesa, energia Yin, energia Yang. Então, tudo que tiver energia Yin, para ela é inconcebível, né? Ela se afasta de tudo isso. E aí, ela prefere colocar em primeiro plano o que é seguro, nítido, razoável, que é a energia Yang, né? E aí, por exemplo, né, quando ela se casa, é interessante porque ela vai ser uma parceira, né, do marido. Ela é uma ótima amiga, uma ótima companheira, conselheira, competente, né, isso graças, né, às aspirações masculinas dela, que tornam até possível, né, que ela compreenda ali muito bem a individualidade do marido, aquele mundo ali mais yang, né, do marido, mas que não vai ter nada a ver com o erotismo, né? Então, essa parte da relação homem-mulher ali, provavelmente não é o que vai estar muito fácil para ela, no foco dela. Eu brinquei até, né? Ela vai ficar parecendo uma sócia do marido, né? Porque ela fica muito próxima a esse universo do logos, da consciência masculina, e muito longe da consciência feminina, né? Do que é instintivo nela. Pois é. E esse tipo de mulher, ela encara a vida olhando para trás. A sua vida passa por ela como um sonho, uma fonte enfadonha de ilusões, desapontamentos e irritações. E repousa unicamente na sua incapacidade de olhar para frente. Então, aquela mulher que às vezes não consegue, né, projetar algumas coisas, ou sonhar, pensar em projetos junto ali com esse marido, né, com essa relação, e vai olhar muito para trás, para o que faltou, para o que não foi feito, não foi realizado, né? E assim a sua vida se torna o que ela mais combate. Então, isso quer dizer o quê? Que ela pode ficar apenas no universo materno feminino devido à sua atitude apenas inconsciente e reativa com a realidade. E tudo isso acontece por quê? Porque ela negou o feminino, que é o que ia dar projeção, perspectiva para o futuro. Sim. O que eu vou ser? Numa criança pequena, o que eu vou ser? Eu vou ser como a mamãe, né? Então, eu quero usar a roupa que a mamãe usa, eu quero usar o sapato que a mamãe usa, eu quero falar como a mamãe fala, eu quero ter a profissão que a mamãe tem, aí depois isso vai mudando, né? Mas ali, existindo uma identificação positiva, a criança vê o futuro naquilo que a mãe possibilita. E depois ela vai superar isso em muitas áreas. Quando ela nega a mãe, ela nega o futuro. Eu não quero ser assim, nada disso. Lembra que a gente falou? Tudo menos a mãe? E aí sobra o quê? O que ela vai ser? Porque o que ela vê no masculino, no universo masculino, não dos homens, no universo masculino, não é uma perspectiva para ela. Ela está sendo cobrada de, você não vai ser mãe? Nossa, você não vai casar? Nossa, você já está com 38 e não pensa em casar? É todo esse tipo de baboseira que a gente ouve, que é reclamação de muitas mulheres, né? O universo está exigindo dela uma perspectiva em relação à própria energia feminina, que ela não tem. Então, parece que não tem futuro, né? E isso é muito ruim. Porque, olha só, como a gente falou, se ela nega o pai, tudo que tem a ver com o universo masculino, ela continua tendo essa possibilidade instintiva de perspectiva do feminino. Porque ela só rejeita aquilo que é estranho, né? O universo masculino. Mas quando ela rejeita a mãe, ela não consegue essa consciência mais elevada ela fere algo muito mais profundo nela mesma. Ela corre o risco de lesar o próprio instinto feminino. A ponto de negar a mãe, ela repudia tudo que nela tem a ver com o obscuro, com o instintivo, com o ambíguo, que é o feminino inconsciente
dela. A gente fala, né? Os homens comentam, nossa, é difícil entender as mulheres. É mesmo, porque nem as mulheres entendem as mulheres. Bacana, é isso mesmo. Porque o feminino tem a ver com que é a essência que mais intensa na mulher, tem a ver justamente com o que é instintivo, ambíguo, obscuro, desconhecido. Então nem a gente se entende, né? Tem momentos que a gente é tomado pelo impulso feminino, por exemplo, quando a gente está pré-menstrual ou quando a gente está menstruando, que por mais que você seja racional e objetiva, tem algo das tuas entranhas que te puxa para a sua essência. E o que você está sentindo, sei lá o que eu estou sentindo, me deixa, que eu não quero nem falar com ninguém. É o nosso instinto gritando. Quando a gente nega tudo isso, fica muito difícil a gente se relacionar com a gente mesmo. Sim. Né? Bom, assim ela vai estar muito mais próxima do mundo masculino do que do feminino, que remete à sua mãe. Por outro lado, ela vai desenvolver a sua lucidez, objetividade e masculinidade. Então, esse tipo de mulher é encontrado com muita frequência em altos cargos, cargos importantes, em que a feminilidade materna, que ela descobre tardiamente, vai ser conduzida por uma inteligência fria. Ela vai desenvolver uma eficiência muito propícia para esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, como gerente, diretora. Porque o que acontece? No começo da carreira, ela se agarra ao trabalho, então ela vai ser o funcionário padrão, aquele que é o exemplo de potencial, e ela vai crescer. E aí, quando ela chega nesse alto nível, né, como uma pessoa importante dentro da empresa, liderando muitas pessoas, ela começa a descobrir, por isso ele fala tardiamente, porque geralmente é lá na segunda metade da vida, um aspecto maternal. Então ela passa a ser mais mãezona da equipe. Então aquela mulher que era terrível, devoradora de homens, né, que é mão de ferro, ela vai ficando mais compassiva. Sim. Ela ainda exige muito, mas ela acolhe a equipe dela, ela vai criando uma proteção para quem é da equipe dela. Cria ali uma tribo, né, que são os protegidos dela. Isso é muito comum acontecer, né? Então, no fim, graças a essas qualidades, né, de ser muito objetiva e transparente para o homem, muito mais do que os outros tipos femininos de complexo, ela é alvo de projeção de complexo materno positivo por parte do mundo masculino. Porque uma mulher excessivamente feminina aterroriza um certo tipo de homem que tem um complexo materno caracterizado por muita sensibilidade. Ou seja, ela é uma mulher mais fácil de ser entendida pelos homens. Ela é parceira. Também. Ela é parceira, ela é bacana, ela entende, ela participa, ela é dos nossos. Ela não tem nhenhenhé, sabe? Não tem frescura, não tem mimimi. Né? Porque o nhenhenhé dela tá tão escondido, tão distante, que ninguém nem percebe, nem ela percebe. Exato. Por isso ela não assusta os homens. E provavelmente não tem paciência com outras mulheres. Não, vai achar uma frescura sem fim. Famoso não tem paciência pra quem tá começando. E esse tipo de mulher, ela acaba sendo uma ponte, né, para o espírito masculino. Então, ela ajuda os homens a entenderem seus sentimentos com segurança e, né, a eles atravessarem essa ponte entre o masculino e o feminino e entender as mulheres. Como ela tem uma inteligência bem articulada e tudo, ela inspira confiança. E isso não deve ser menosprezado, né? Porque falta muito na relação homem e mulher, mais do que a gente imagina. Essa relação de inteligência e de confiança e de troca. Né? Então, ela tem um aspecto muito bacana, mas está faltando o outro. Que aí é olhar para si mesma, né? Nessa questão do feminino e tal. Muito legal. E aí, como a Dani falou, né? Da segunda metade da vida, na psicologia junguiana a gente chama de metanoia, né? E aí é na segunda metade da vida que essa mulher que a gente está comentando, que algumas vezes ela vai ter a possibilidade aí de ser bem-sucedida, né, num relacionamento, por exemplo. Mas isso só depois que ela sair vencedora do inferno do apenas feminino, né? Do caos lá do útero materno, porque devido, né, ao complexo negativo materno, esse mundo feminino é a maior ameaça dela, né? Por quê que na segunda metade da vida isso vai acontecer? Porque não tem jeito, gente, é natural. Na metanoia, ela vai precisar revisitar a sua relação com o feminino e o seu complexo materno, né? A metanoia é quando tudo aquilo que a gente deixou para trás reaparece e fala, agora não tem jeito, a gente tem que olhar para isso, né?
Então, como a Dani falou, por isso que de repente, né, aquela chefe mão de ferro, aí ela já vai ter os seus protegidos, aí ela vai ser aquela que defende com unhas e dentes, né? Quem tá com ela, quem tá com a gente é nosso, né? Quem fecha com a gente é nosso. E aí ela vai cuidar como uma mãezona mesmo, né? Dessa galera. Aliás, né, o Jung, a gente falando aí de metanoia, o Jung, ele orienta que um complexo, ele só pode ser superado se no decorrer da vida ele chegar a ser esgotado até a última profundidade. O que é quase impossível. Quase É, impossível, tô né? pensando aqui, Precisa nossa, de umas mas vidas para isso. Ou seja, aquilo tudo que afastamos de nós por causa do complexo, né? Uma hora a gente vai ter que lidar e absorver, integrando tudo isso, né? Para então finalmente conseguir sair dessa prisão do complexo constelado. No exemplo que a gente está falando aqui, né, da filha com complexo materno negativo, que afasta de si tudo que tem relação com o universo feminino, uma hora ela vai ter que olhar para isso e isso vai revisitá-la. Né? Ela vai ter que integrar tudo isso de alguma forma. E isso não quer dizer que ela tem que seguir os caminhos esperados, sei lá, não tem que ser mãe, mas ela tem que lidar com a energia feminina dela de alguma forma, né? Pois é. E agora com tudo isso que a gente falou, como a gente lida com tudo isso? Como resolver esse complexo materno tão complexo? Nenhum complexo materno é resolvido reduzindo unilateralmente a sua medida humana, particular, ali da relação mãe e filha que a gente estava falando. Enfim, precisamos levar em conta que existe a porção do arquétipo materno aqui, que é coletiva e universal. É preciso remodelar as projeções realizadas sobre a mãe de certa forma. Só a racionalização de entender os conflitos que aconteceram ali, né, existentes, não é suficiente. Afinal de contas, a emoção é a principal fonte de toda tomada de consciência. E isso é muito interessante, né? Porque os pacientes às vezes falam, né? Quando já estão em terapia há um tempo. Mas eu já entendi isso aqui, mas não é entender. Não basta entender, né? O negócio é vivenciar. Em todos, que nem o Jung tá falando. É a emoção. A profundidade do negócio. Muito bem, nas nossas dicas de hoje a gente vai citar um filme. É uma história parcialmente fictícia, mas baseada na vida da Marilyn Monroe. É o filme Blonde, que está na Netflix. Por que a gente está sugerindo esse filme? A Marilyn Monroe, né, que é o nome artístico da Norma Jean, ela teve uma infância marcada por um complexo materno bastante negativo, por ter uma mãe doente que tinha sérias dificuldades de lidar com a filha por causa dessa doença, que deixou marcas muito profundas na filha. Então ela cresceu num orfanato, esperando alguém que pudesse amá-la e cuidar dela, dar atenção e afeto. E, na verdade, ela buscou isso a vida inteira, né? Então, de uma maneira simbólica, a gente enxerga na vida dela o destino de alguém que viveu um complexo negativo, tá? A gente fala que os heróis morrem jovens, né? Verdade. Ela morreu jovem. Ela simbolizou para uma nação inteira aquela figura idealizada. E ela recebeu essa projeção justamente porque ela abriu ali como possibilidade, né, de nessa vida artística receber atenção e afeto. Mas isso sempre foi muito tumultuado pelo que a gente vê no filme. Eu achei o filme muito pesado, né? Sim, Eu nem pesado. consegui assistir ele completamente, pulei uns pedaços, é pesado, mas ali está muito bem ilustrada a infância dela. Então, nesse início do filme, quando mostra a infância dela, dá pra gente ver ali o quanto de traumas foram criados naquele começo. Então, é um filme pesado, não é super divertido como Relax, nada. não é, mas é um exemplo aí pra gente citar. O que isso significa para você? Bom, e no que isso significa para você, a gente traz hoje uma poesia de Vinícius de Moraes que se chama Minha Mãe.
Minha mãe, eu tenho medo. Tenho medo da vida, minha mãe. Canta a doce cantiga que cantavas quando eu corria doido ao teu regaço, com medo dos fantasmas do telhado. Nina o meu sono cheio de inquietude, batendo de levinho no meu braço. E estou com muito medo, minha mãe. Repousa a luz amiga dos teus olhos, nos meus olhos, sem luz e sem repouso. Dize a dor que me espera eternamente, para ir embora. Expulsa a angústia imensa do meu ser que não quer e que não pode. Dá-me um beijo na fonte dolorida, que ela arde de febre, minha mãe. Aninha-me em teu colo como outrora. Dize-me bem baixo assim: filho, não temas. Dorme em sossego que tua mãe não dorme. Dorme. Os que há muito te esperavam, cansados, já se foram para longe. Perto de ti está tua mãezinha. Teu irmão, que o estudo adormeceu. Tuas irmãs pisando de levinho para não despertar o sono teu. Dorme, meu filho, dorme no meu peito. Sonha a felicidade. Velo eu. Minha mãe, eu tenho medo, me apavora a renúncia. Dize que eu fique, afugenta esse espaço que me prende, afugenta o infinito que me chama. E eu estou com muito medo, minha mãe. Muito lindo, né? Muito bacana. Muito bonito. E para você que quer conversar com a gente, conta mais pra a gente o que vocês estão pensando, dúvidas, sugestões, pelo e-mail podcastjungueando@gmail.com ou pelo site www.psicologiajung.com.br. Lá no site você vai encontrar as atividades de estudo em grupo, os formatos dos cursos e tudo mais. Compartilhe esse episódio com quem vocês acham que vai se beneficiar de alguma forma com esse tema, né? Ou vai se interessar com o que a gente falou. E esse foi mais um episódio do Jungueando com roteiro e curadoria da Daniele, Mayara e Patrícia e edição do som do Kleber Zumiotti. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima. Beijos. Até mais.